E a gente fala agora da escalada do conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos, que já afeta o tráfego aéreo internacional. Se a gente observar aí nas imagens, olha, o mapa de voos em tempo real, dá para ver um grande vazio sobre uma parte ali do Oriente Médio. Essa área sem aviões indica o fechamento ou restrição do espaço aéreo em países da região. Iraque, Israel e outros vizinhos suspenderam ou limitaram a circulação de aeronaves. Companhias aéreas estão desviando rotas para evitar qualquer risco. O motivo, claro, é a escalada do conflito, com a ameaça de mísseis e drones também. Por segurança, aviões comerciais não podem sobrevoar áreas de possível ataque. Esse buraco aí no mapa mostra como a crise já afeta o tráfego aéreo global. Voos entre Europa e Ásia, por exemplo, estão fazendo rotas mais longas. E a tendência é de que esse vazio continue enquanto a tensão no Oriente Médio não diminuir. Inclusive, a gente está acompanhando uma escalada de tensão, no Oriente Médio. Você está vendo aí no mapa o espaço aéreo fechado, que a Fabi acabou de relatar para você? O Irã completamente vazio, Iraque, Kuwait, Síria. A gente tem pelo menos aí, então, 3 países, o Líbano também, Israel, claro, espaço aéreo fechado, toda essa região sem voos, principalmente por causa desses ataques que estão acontecendo desde a manhã de hoje no Oriente Médio. Vale lembrar que são 5 horas na frente, portanto, agora são quase 3 da tarde nessa região. E a gente está acompanhando essa escalada de tensão no Oriente Médio. Só que vamos fazer o seguinte, a gente já conversou com o Vitor Larregina ao vivo, direto de Israel. Vamos agora para os Estados Unidos para conversar com o Vandrei Pereira, porque ele traz as últimas atualizações da participação americana nesse conflito. Inclusive, Vandrei, a gente já vinha acompanhando toda essa tensão, a tentativa do presidente americano de sentar com o Irã para negociar em relação às armas nucleares e a todo momento dizendo, se for preciso intervir, o faremos. E é o que aconteceu hoje, né? Bom dia, Vandrei. Oi, Paloma, bom dia, muito bom dia a todos. Exatamente, como você falou, e a gente vem acompanhando toda essa escalada de tensão, inclusive aqui no Fala Brasil, né? A gente vem falando, na sexta-feira, inclusive, foi a quarta, né, e última rodada, tentativa de rodada de negociações, os Estados Unidos buscando aí um alinhamento junto a autoridades do Irã, mas também junto com aliados, né, do Oriente Médio, para que o Irã pare, né, encerre o seu programa de enriquecimento de urânio. A preocupação dos Estados Unidos, né, é que esse programa avance para um programa de armas nucleares. O Irã afirma que não possui armas, mas os Estados Unidos batem nessa tecla, né, e querem encerrar definitivamente qualquer tipo de programa. O Irã alega que tem um programa de enriquecimento de urânio voltado para a produção de energia, mas os Estados Unidos não confiam nessa tese e diante dessas tentativas, né, sem sucesso de negociação junto com aliados do Oriente Médio, a gente está vendo essa ofensiva que começou aí nesse sábado, né, uma grande ofensiva militar. E de acordo também com um oficial militar de Israel, todo esse ataque ele vem sendo planejado já há semanas, ou seja, em paralelo a essas tentativas de conversa, Estados Unidos e Israel já vêm se planejando ao longo dessas semanas para fazer essa ofensiva que a gente está vendo hoje, uma grande ofensiva a vários pontos, né, da região de Teherã, especialmente da capital, onde ficam prédios públicos, ou seja, um ataque muito direcionado ao próprio governo do Irã. E segundo esse oficial militar, né, de Israel, essa coordenação entre Estados Unidos e Israel foi em altíssimo nível, como nunca havia sido feita antes. O presidente Donald Trump, vocês também já noticiaram isso no iniciozinho daí do Fala Brasil, só para a gente lembrar, fez um longo discurso, um vídeo, né? Ele postou um vídeo numa rede social anunciando essa ofensiva. O vídeo tem 8 minutos, né? A gente considera que é um longo vídeo para a rede social, mas Trump fala ali bastante sobre essa trajetória, né? Essa escalada da tensão do Irã dentro dessa tentativa de criação de um programa de armas nucleares. E Trump diz então que quer tornar o Irã uma nação segura, especialmente para o seu povo, né? E diz também que essa ofensiva tem como objetivo proteger também os Estados Unidos.
Unidos. Mas, recentemente, numa entrevista a um jornal aqui dos Estados Unidos, o jornal The Washington Post, Trump disse que busca que o Irã torne-se realmente, né, uma nação mais segura e que o povo tenha especialmente liberdade. O Trump, inclusive, encorajou os civis iranianos, ao mesmo tempo, a buscarem abrigo, né, diante dos bombardeios, mas também a buscarem as ruas e tentarem, né, de alguma forma, protestos, manifestos que possam enfraquecer esse regime que já está há 36 anos no poder, que é o regime do Ali Khamenei. Toda essa movimentação americana, né, tem também como objetivo a derrubada desse regime e trazer, de alguma forma, uma paz, né, um certo alívio para essa nação que vive sob a opressão do governo do Ali Khamenei. Só para a gente encerrar, vou trazer uma informação sobre as embaixadas americanas no Oriente Médio. A gente falou aí do espaço aéreo, né? As embaixadas americanas no Oriente Médio entraram também em alerta. A gente tem alertas na Jordânia, né, com funcionários orientados ali a permanecerem em casa, e também alertas emitidos em Israel, Emirados Árabes, Catar e no Bahrein. A gente volta a qualquer momento com outras informações. Eu nem vou me despedir de você, Vandrei Pereira, diretamente dos Estados Unidos. Eu só peço licença para a gente agora abrir a nossa janela em Israel, ao vivo com Vitor La Regina, porque a gente mostrou, ao vivo, aliás, aqui no Fala Brasil, um momento do ataque de um míssil ali na região de Tel Aviv, em Israel, quando o Vitor teve de se abrigar muito rapidamente. E agora eu percebo que você está de novo nesse bunker. Por quê, hein, Vitor? Soou a sirene, houve novo ataque agora do Irã contra Israel? Sim, Fabi, foi há cerca de 15 minutos, novamente as sirenes antiaéreas tocaram em Tel Aviv e em boa parte de Israel. O alerta que tocou no celular, depois tocou nas ruas. O que a gente tem de informação é de que este míssil foi interceptado e não deixou feridos. Inclusive, agora há pouco, quando você já estava me chamando, recebi a mensagem no celular em que diz aqui, ó, é possível sair do espaço protegido, mas o aviso, você precisa ficar perto dele, próximo dele. Então, aqui depois da entrada ao vivo a gente já pode sair do abrigo, voltar para a calçada, como a gente fez a última entrada ao vivo. Só que essa rotina faz com que muitas pessoas, inclusive, aqui a gente já viu algumas pessoas que estão levando colchonete e ficando aqui, pelo menos vão passar uma tarde aqui. Algumas pessoas até vêm para passar a noite, e assim acontece, por exemplo, nos apartamentos que tem um quarto antibomba. A família já deve ficar ali no quarto antibomba, já para não ter que passar por esse susto de ter que ir para lá, em alguns casos no prédio, ir para o quarto antibomba que fica no corredor, numa área comum do condomínio. Então, é essa informação que nós temos. Então, mais um ataque de míssil lançado do Irã para Israel e a defesa antiaérea trabalhando neste momento. De novo, pela minha contagem aqui de Tel Aviv, é a 6ª vez que eu estou num abrigo antiaéreo em cerca de 7 horas só neste dia, só neste sábado, 28 de fevereiro. O que temos de informações chegando agora há pouco dessa tensão regional no Oriente Médio, pelo menos 3 explosões foram ouvidas na área de Dubai, de acordo com testemunhas. E também 4 pessoas morreram em um ataque iraniano na Síria, na cidade de Sueida. São informações que estão chegando de agências de notícias internacionais. Voltamos com vocês. Obrigada, Vitor. Qualquer novidade é só nos chamar, portanto, quase que um ataque, uma sirene soando por hora na região de Israel. E a gente continua nessa cobertura dos ataques ao Irã e a escalada do conflito no Oriente Médio. Toda a repercussão mundial, claro, foi imediata, levantou preocupações diplomáticas. A gente, inclusive, conversou hoje com uma professora de Relações Internacionais que disse justamente isso, é de interesse do mundo todo, principalmente que sentem e conversem, até por causa do armamento nuclear. Bom, vamos então para Londres, porque quem traz mais informações é a Patrícia Nielsen. Agora deve começar uma pressão para tentar resolver esse conflito do mundo todo. ONU, União Europeia. Bom dia, Patrícia. Oi, Paloma, bom dia para você também. Aqui no Reino Unido, inclusive, terminou há pouco uma reunião de emergência que foi convocada pelo primeiro-ministro Keir Starmer justamente para discutir esses ataques. Bom, o governo britânico afirmou que não participou das ações militares e que não quer ver uma escalada do conflito na região. Segundo Londres, a prioridade agora é garantir a segurança dos cidadãos britânicos no Oriente Médio. A gente teve também a reação aí da União Europeia, a presidente da Comissão
Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou que o bloco já adotou sanções extensas contra o que chamou de regime assassino do Irã e defendeu também máxima contenção, proteção aos civis e principalmente respeito ao direito internacional. Reação também da Itália. A primeira-ministra Giorgia Meloni declarou solidariedade à população civil iraniana, diz que vai consultar aliados para apoiar esforços de redução das tensões. Da Austrália, o Anthony Albanese afirmou que apoia os Estados Unidos nos esforços para impedir que o Irã desenvolva uma arma nuclear. Bom, em contrapartida, a Rússia classificou essas ações dos Estados Unidos e Israel como imprudentes e defendeu um retorno a soluções políticas e diplomáticas. O governo alemão confirmou que foi informado com antecedência sobre os ataques e convocou, inclusive, uma reunião de crise, enquanto aí o chanceler Friedrich Merz discute o tema com os ministros. Bom, a escalada ocorre, justamente 2 dias após uma rodada de negociações que aconteceu aqui na Europa, entre Estados Unidos e Irã. Isso aconteceu na quinta-feira em Genebra, na Suíça, terminou sem avanços concretos. Há pouco também tivemos posicionamento do chefe de direitos humanos das Nações Unidas, Volker Turk. Ele fez um apelo urgente por contenção após a escalada de ataques envolvendo Israel, Estados Unidos e Irã. Ele disse que lamenta profundamente os ataques militares que foram realizados contra o Irã e também as retaliações posteriores. Segundo ele, a situação é extremamente preocupante, exige responsabilidade imediata de todas as partes envolvidas. Ele destacou também que todo conflito armado, quem mais sofre, claro, são os civis, e reforçou proteção da população, que é uma obrigação prevista pelo direito. Bom, no mercado global, o preço do petróleo subiu, diante do temor de que o conflito afete ali o Estreito de Hormuz, que é por onde passa cerca de 20% do petróleo transportado via marítima no mundo. Portanto, o cenário é de alerta, é de incerteza. Como eu disse há pouco, terminou uma reunião emergencial aqui no Reino Unido. O primeiro-ministro Keir Starmer já disse, inclusive, que passará o dia em contato, fazendo ligações para aliados europeus. Portanto, existe aí um planejamento coordenado para reagir ao que acontece hoje nesse conflito no Irã.